Cara, é impressionante, meu. Como tem muito dev, cara, que acha que SQL e database é a mesma coisa. Eu fiquei apavorado vendo o Twitter hoje. Sério. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Primeiro, eu acho que o Tio postou alguma coisa sobre... alguma coisa sobre SQL no front-end. E aí ele falou, cara, eu acabei de saber que o Uncle Bob, ele é anti-SQL. Risadas aqui. E aí o Uncle Bob falou o seguinte, SQL nunca foi criado, nunca foi, vamos lá, o intent seria pensado, nunca foi pensado para ser usado em programas de computador. Era uma linguagem de console para impressão de relatórios. Incorporá-la em programas foi um dos erros mais graves da nossa indústria. Incorporar SQL em programas foi o maior erro da nossa indústria. E aí, o tio falou, thanks, Bob. Obrigado, Uncle Bob. E eu achei o mais interessante em vendo essa thread aqui, mais preciso vendo o reply do Uncle Bob. Deixa eu ver se eu consigo acessar só o reply, eu acho que é aqui, né? É que a galera confunde as duas coisas, meu. Te liga, como construir uma API que fala com a base de dados relacional sem SQL? Como? Como fazer isso? Aí as pessoas falam, o que tu acha do Pickles Files? A solução da solução é eliminar o SQL dos sistemas inteiramente. If there is no SQL, se não tem a engine de SQL, e aí não vai ter SQL attacks. Eu acho que isso aqui é um quote de algum post que o Uncle Bob fez, mas eu não li esse post aqui. Mas as pessoas perguntando o que tu usaria se não fosse o SQL. Então, tu odeia ou ama ORMs? Outros falando assim, tá, então o quê? Só arquivos? Porque, tipo, se tu não usa SQL, provavelmente tu vai usar só arquivos, né? SQL é tudo, certo? Não. Errado. E eu quero basicamente aqui explicar, porque eu não sei se alguém lá do Twitter vai ver, mas, cara, se algum dia alguém te falar sobre isso, tu vai saber, pelo menos explicar pra essa pessoa. Vamos começar pelo mais básico, tá? O que é um SQL? Vamos lá. Isso aqui vai cair na prova, tá? Então anota aí. O que é SQL? SQL é uma linguagem. É isso. É uma linguagem. Por isso que termina com L, cara. Enfim, se fala SQL ou SQL, Structured Query Language. Se dentro do teu código, tu usa lá select, tudo, from, table users, where, não interessa o que tu vai fazer ali de where. Cara, se tu faz isso aqui, tu tá basicamente acoplando a tua aplicação o yada do clean code ali, que é contra. Viola os princípios de design limpo, porque tem a forma correta. A forma correta é basicamente tu abstrair completamente o teu código do banco, tá? Do banco de dados. Tem o controle versus abstrações, e aí a gente entra em vários aqui discussões, tá? Um rabbit hole mesmo. Bom, quais são as alternativas? Tu poderia usar um ORM, tá? Muito eu usei, por exemplo, Doctrine pro PHP, ou Hibernate pro Java. Então tem diversos ORM que tu pode utilizar, que por baixo dos panos ele vai rodar, ou ele vai criar as queries para ti, os SQLs, tudo que tu precisar executar na tua base de dados relacional. Mas tem outras formas também, cara. Tu pode usar uma DLS, por exemplo, no Kotlin tem várias linguagens que suportam DLS. Java, TypeScript, Rust, Kotlin, todas elas suportam tu criar a tua domain language, DSL é Domain Specific Language. Então já existe formas de, por exemplo, manipular objetos como se tu tivesse ali interagindo com a tua base de dados. Mas vale dizer que uma DSL, por exemplo, se tu pegar uma aqui do Java, como a JOKey, provavelmente ela é um SQL wrapper, tá? Então, basicamente, ela faz um wrap do teu SQL. Mesma coisa para um ORM, cara. Um ORM, ele vai ter internamente SQL. Tu vai escrever de forma declarative, mas por baixo ele vai rodar um SQL pra ti. Aí tu tem uma onda agora que tá vindo das pessoas falar assim, cara, não faz query, meu. Usa aqui o Supabase da vida, né? Que por sinal, gurizada lá do terminal, cara, os caras criaram uma publi muito bem pensada pra Supabase, né? Então o TJ, ele postou, até retweetou aqui, a publi deles ficou muito boa. Deixa eu tocar aqui. Esse vídeo não tá sendo patrocinado pela Supabase, mas eu curti demais esse ad que eles fizeram.
Terminal.shop CEO, the Primogen speaking. Hey, Mom. In order? Teach the database. What's the ID? Look at these idiots rolling What's the ID? Qual que é o ID? Cara, ficou muito bom isso aqui. their own Kudos pro TJ, ficou a atuação aqui, entrar rolling aqui com um quadro branco foi sinistro. database. There's a better way. Use Supabase. It's just Postgres. It's just Postgres. Então, por baixo, continua sendo Postgres. Então, mesmo se tu usa alguma coisa aqui como back-end as a service, pode ser também, cara, pode ser o Firebase. Bom, aí a gente começa a entrar numa outra área, tá? Porque, por exemplo, Supabase, ele vai usar por baixo aqui, como que eles falaram ali, Postgres, né? Então, ele vai usar um SQL. Então, tu pode chamar uma API, mas por baixo ele vai estar escrevendo SQL também. Agora, o Firebase, que na verdade seria aqui um Firestore, né? Que seria um NoSQL. Então, tem uma base de dados que é baseada em documentos. Não é uma base de dados relacional. Mas toda a discussão desse tweet aqui, na verdade, a gente está falando de base relacional. Porque senão é absurdo discutir isso aqui. Então para todo mundo que comentou lá, comentando sobre base NoSQL, cara, tu tá perdendo totalmente a linha da conversa. Não faz sentido. A comparação aqui não é sobre NoSQL versus base de dados relacional. Não é disso que estávamos falando. Estávamos falando da decisão de usar SQL na indústria em sistemas. Uma linguagem que foi criada para ser usada no console para imprimir relatórios. Tá? É isso. Então, se a gente está comparando algo que aconteceu lá atrás, como SQL, a gente não está querendo pegar e comparar com o Firestore da vida, comparar com o MongoDB. É simplesmente idiota fazer isso. Para de fazer isso. Não é sobre isso a discussão. A discussão é o ato de escrever SQL nos programas. Porque assim, se não for isso, tu tem várias soluções. Tu vai ter o Firestore. O Firestore ele vai te dar, então, algo que é baseado em documentos. Tu vai ter o MongoDB, que também vai ser algo em JSON Based Expression da vida. Tem o Redis. Tem o Datomic, que vai usar o Datalog lá por baixo. Tu tem... Olha só, Hasura, que usa GraphQL. Tu tem diversas opções. Então, mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo mais específico é voltar um pouco no SQL. E vamos conversar, cara. Vamos lá. O que é SQL? O que tu acha que é SQL? Porque o SQL não é a base de dados, tá? Ok, entendemos isso. Então, o que é SQL? Não me vem, Lucas, falar que SQL é... Structured Query Language... Não, tô cansado disso. Me explica o que é o SQL. Cara, tem duas coisas que tu precisa entender sobre SQL e para fazer isso, nada mais óbvio de a gente usar o exemplo aqui do SQLite. Tá? Vamos usar o exemplo do SQLite. Uma base de dados, a melhor base de dados do mundo, o SQLite. E eu sei que isso aqui tá te agoniando porque isso aqui é em minúsculo. Primeira coisa que uma base de dados ela deve fazer é o quê? Pensa bem, o que é? Armazenar. Certo, acertou, miserável. Armazenar, cara. Como é que uma base de dados armazena as coisas? Pra vocês aí que odeiam, eu odeio LeetCode. Pra que eu vou ordenar? Por que eu vou inverter uma árvore binária? Olha só, cara, uma base de dados vai usar binary tree. O que mais ela vai usar? Ela vai usar conceitos de páginas, de wall, que nada mais é logging, né? Então aqui basicamente está falando de escrita de logs. Então essa é a primeira coisa que uma base de dados tem que fazer, se tu for criar uma, e tu pode criar a tua própria base de dados, tá? Tu pode criar tudo que quiser, uma nova linguagem de programação, uma nova base de dados, essa é a beleza da nossa área. Então armazenar é a primeira coisa que tu tem que fazer numa base de dados. A primeira coisa que a base de dados faz. A segunda coisa, o que é? É tu ter uma forma de se comunicar. O que seria isso? Tu vai ter que ter um SQL da vida, mas não precisaria ser. Então tu vai ter que ter alguma forma de se comunicar, declarativa ou não. Depois tu vai ter uma forma de fazer um planner disso, de como que tu vai executar isso, para aí então executar. É isso. Então eu vou até tirar o SQL daqui e vou colocar simplesmente parser. Vai ter o parser de alguma coisa, tu vai fazer o planner disso e tu vai fazer a execução disso. Normalmente, na etapa 2 de uma base relacional, a gente usa o quê? Nosso querido SQL. Se a gente quer parar de usar SQL, mas, por exemplo, fazer um fork do SQLite, o nome tu teria que renomear, né? Porque não faria mais sentido chamar de SQLite.
ou SQLite, não sei como é que tu fala, SQLite, tu precisaria criar alguma coisa para interagir com uma B-tree, com documentos, ou melhor, qualquer formato de arquivo, ou páginas inteiro, no cru mesmo, raw pages, tá? Então, tu teria que implementar uma forma de interagir com os dados. Para fazer isso, provavelmente tu vai ter que fazer algo em C ou fazer algo em Rust para criar esse teu reader e parser dessa nova coisa que tu vai chamar que não é SQL. Qual que é o maior desafio se tu for aí e parar o final de semana para fazer isso? Qual que é o desafio que tu vai enfrentar? Não vai acessar os dados, cara. Mas basicamente tudo que a gente tem hoje, como por exemplo transactions, logs, indexing, então indexação, tudo isso tu estaria reinventando. Bom, uma outra forma que eu achei divertida que poderia solucionar esse problema aqui seria simplesmente substituir o parser, então o SQL parser, tu substitui ele, e a VM, a Virtual Machine. E aí tu cria o que tu quiser, tu pode usar uma DLS pra isso. O que eu falo DLS? Uma DSL. Então, cara, inventa aí a tua Domain Specific Language do jeito que tu gosta de escrever, sei lá, daqui a pouco é em português que tu vai escrever pesquisar users ou pesquisar usuários, filtrando e por aí vai, tá? Se divirta, pode fazer do jeito que tu quiser. Então, o ponto que a gente quer chegar aqui é tipo assim, do que a gente tá falando naquela thread, cara? Do que se tratava? Eu acho que se tratava simplesmente de tu não escrever um SQL direto no teu código. Mas o que isso abre pra nós? Abre, na verdade, bota uma luz na superficialidade do conhecimento dos devs que estão no Twitter. Tem muitas coisas aqui que eu lembro da faculdade, tem muitas coisas aqui que eu lembro de quando eu tentei criar minha primeira base de dados. Se tu nunca fez isso, eu fortemente recomendo. Vamos criar aqui a rinha de base de dados. Mas, cara, é entender, número 1, como que as coisas são armazenadas. Eu falei da B-tree ali, mas tem coisas como tipo um heap file, tem várias coisas que tu pode usar aqui, tá? Não só uma B-tree. Tem um conhecimento de um LSM, como que se usa um LSM, que é uma outra estrutura de árvore. E pra ti que odeia LeetCode, cara, árvores, o cara vê árvores em tudo que é lugar, meu. Tudo que é lugar, tá? A questão é que tu acha que é inútil porque tu desconhece como as coisas funcionam por debaixo dos panos. 2, como é que tu vai modelar os teus dados? Então aqui a gente entra, tipo assim, a gente vai ter linhas, a gente vai ter documentos, que escrevi rows, linhas, documentos, grafos, eu não sei como escreve grafos em português, se é com F, eu acho que é com F, né? Grafos, chave e valor, vai ser um puta hash map, tá ligado? É key value, é isso que tu vai fazer, key value. Então, como é que tu vai modelar esses teus dados? 3, que é aqui que entra a discussão. Como é que tu vai se comunicar? Como é que vai ser a tua API? E API aqui não é a tua requisição HTTP. Não, eu tô falando de uma interface, tá? Qual vai ser a tua interface de acesso a esses dados que estão armazenados numa árvore e modelados de tal forma? Aqui entra o SQL, aqui entra uma DSL e, por que não, até mesmo um HTTP. Aí com isso, para te interpretar isso, tu precisa ter um processador de query, processor, que vai basicamente interpretar o que tu criou aí de linguagem de comunicação com os teus dados. Tu vai precisar de alguma forma criar as transactions, que na verdade isso é a parte mais difícil ao substituir isso aqui, é essa parte de indexação, de transactions, de otimização. Aí aqui, cara, a gente entra, então, nas partes difíceis mesmo. Que seria como é que tu faz a indexação e a optimization. É legal que eu misturo tudo, né? Optimization. E aqui eu nem tô falando de coisas como replicação, caching, autenticação e tudo mais. Então, qual que é o meu ponto? O meu ponto principal desse vídeo é simplesmente, cara, passar pra vocês mais informação. Não falar de IA, passar mais informação e dizer que, cara, vocês têm que se aprofundar um pouco mais. O Twitter é ótimo, tá ligado? Mas a gente precisa pegar o que tá sendo discutido lá e aproveitar. Tem muita coisa legal. Ó, tem até um blog post aqui, ó. Bob Tables. SQL is a demon spawn and a non-self-respect software developer should ever use it. Cara, talvez seja esse o artigo aqui. Talvez seja esse o artigo que ele tava se referindo. E aí a gente pode fazer comentários como esse aqui. Esse comentário eu achei inteligente, ó. Eu acabei de ler a postagem do blog e não consigo imaginar que não seja uma satírica.
Uma API não textual parece um GraphQL ou um ORM, tudo uma abstração em SQL. Porque qualquer pessoa que estivesse propondo uma outra coisa, estaria propondo basicamente tu reinventar uma roda que já foi testada e que é perfeita como o SQLite. É isso. Não esquece de se hidratar e uma ótima sexta-feira.